Olá pessoal, Papo de Jornalista no ar, nosso espaço de entrevistas aqui no YouTube. Hoje eu vou conversar com o cara Vanilson de Souza Maciel, ou Vanilson Maciel de Souza? Maciel de Souza. Vanilson Maciel de Souza, tá aqui do meu lado, primeiro entrevista nossa aqui no Papo de Jornalista. Quantos anos de carreira, Vanilson? 27 anos de carreira, comecei com 11 anos de idade e de lá pra cá sempre militando aí no meio, né? Já completando agora 27 anos de história no rádio. Você começou fazendo o que no rádio? Eu comecei imitando narradores esportivos, né? Na época, Jorge Cury, Valdir Amaral, que eram os grandes talentos do rádio brasileiro, do rádio esportivo brasileiro, e que a gente só tinha a oportunidade de acompanhar aqui naqueles rádios antigos, a válvula, demorava quase um dia para esquentar, para você poder começar a ouvir, e a penetração da mídia carioca era muito forte. Muitas pessoas, inclusive, não entendem por que eu sou torcedor do Flamengo. Porque naquela época a gente não tinha praticamente nenhum acesso à televisão. A mídia que tínhamos aqui na nossa região era a Rádio Globo. Rádio Globo que vinha com toda a cobertura do futebol carioca. E na década de 80, né, final dos anos 70, década de 80, o Flamengo era uma das grandes equipes do futebol brasileiro. E também essa tendência aí, né, de torcer para o futebol carioca foi em função exatamente da penetração maior que a mídia carioca tinha aqui, né, na nossa região. Você começou na Rádio Teófilo Otoni, é isso? Rádio Teófilo Otoni, comecei lá com 11 anos de idade. Quem foi que apostou em você, assim, o cara que te deu a chance? A história é muito interessante, porque eu trabalhei com várias coisas, né, antes de ir para o rádio. A gente, família humilde, morava no bairro Bela Vista, uma casa pequena para 8 irmãos, então sempre a gente tinha que fazer alguma coisa para ajudar em casa. Vender picolé, engraxar um sapato, tinha que colaborar de alguma forma, mesmo criança, não tinha outra alternativa. Então eu fazia sempre isso. E tinha o costume ali mesmo, frequentando as rodas ali da região do bairro Bela Vista, na Travessa da Liberdade. O pessoal falava, Vanessa, vou te dar uma bala, vou te pagar um picolé, você vai imitar aqui o Jorge Cury, narrar um gol do Flamengo, narrar um gol do Vasco. E assim foi. Até que um dia eu conheci o Oséias Paulo, né, e o Eduardo Pecci, dentro de uma transmissão esportiva lá no Campo do América, quando aquelas cabines ainda eram improvisadas, de madeira, tinha dificuldade danada para poder subir. O Oséias me deu uma oportunidade. Depois daquilo também voltei a ficar no anonimato um tempo, até que teve um lançamento de um livro na Escola Estadual Tristão da Cunha, e o Elbio e Evandro Pecci participavam da cobertura desse evento, lá na Escola Tristão da Cunha. E aí, nesse lançamento do livro, o Evandro fez uma entrevista, me encaminhou para o Eduardo Pecci, que começou a me lançar aos poucos. O Eduardo, o próprio Oséias Paulo, eu narrava 2, 3 minutos de cada tempo, sempre no finalzinho de cada partida. E aí, comecei a carreira trabalhando no jornalismo esportivo. Tem tempo, né, Vanilson? Muito tempo, né? Você não é de hoje, não, né? Eu tô com 38 anos, tô jovem ainda. É jovem ainda. Tô jovem ainda. Aí começou cedo demais também, né? Pois é, e é uma grande vantagem, Sidney, porque além de começar cedo, eu sou um cara muito curioso. Eu sempre gosto de ficar pesquisando as coisas, de acompanhando as coisas. Então, praticamente hoje no rádio eu sei fazer quase tudo, de quase tudo um pouco. Não sou perfeito em tudo, mas se houver necessidade de operar uma mesa de som, eu sei como fazer, não com a perfeição que tem uns técnicos que são preparados para aquilo, mas se houver necessidade de fazer uma cobertura jornalística, a gente vai. Se tiver uma cobertura esportiva, a gente vai. Por quê? Porque tem que ter curiosidade. O rádio é dom. Na grande maioria dos casos, o rádio é dom. A faculdade ensina, prepara o cidadão para a vida, mas o rádio você tem que ter dom. E principalmente para a área do jornalismo esportivo, para a narração esportiva. Se o cara não tiver dom, não adianta, porque não tem faculdade que dá jeito. Lógico que você começou com, você já falou aí em relação ao futebol e tal, começou por causa disso, mas você encaminhou aí pro jornalismo em geral, fazendo, o que te mais assim o que você mais gosta? O jornalismo em geral ou futebol? Olha, se eu pudesse escolher trabalhar e viver só do futebol, viveria só do futebol. Por quê? Porque o futebol não te traz dor de cabeça. Você vai lá transmitir uma partida, tem uma polêmica ou outra, mas não é nada daquilo que você está acostumado a enfrentar no dia a dia do jornalismo. O jornalismo é uma missão muito difícil, porque você não tem dia, você não tem hora, você não tem fim de semana, você não tem feriado, e aí você tem que abrir mão, inclusive, da convivência com a própria família. Você que trabalhou conosco aqui no jornalismo durante algum tempo, na 98, sabe disso. Você está em casa, dormindo, descansando, 3, 4 horas da manhã, o telefone toca, aconteceu um acidente, aconteceu um homicídio, ou um outro fato grave, então você tem que largar tudo para fazer a cobertura. E isso realmente é muito desgastante, sem contar, Sidney, que as pessoas muitas vezes não entendem a missão do jornalista. O jornalista, ele nada mais é do que um servidor da sociedade, ele é o porta-voz da sociedade. Então, as pessoas ligam, reclamam, tem um problema na minha rua, e aí você tem que fazer aquela matéria, tem que levar aquele fato ao ar.
quem está por trás, quem está, por exemplo, geralmente no comando, no poder, não admite, porque considera isso muitas vezes uma crítica. E não são todas as pessoas que sabem lidar com crítica. E isso é muito desgastante, porque você acaba criando, de certa forma, alguns inimigos por força da profissão, e você acaba tendo um desgaste. Em muitos casos, inclusive, quando a coisa é mais séria, quando a cobertura de um crime, de uma ocorrência de tráfico de drogas, muitas vezes é até ameaçado. Então, o jornalismo é muito desgastante. Agora, eu amo os dois. Eu amo tanto o jornalismo esportivo como o jornalismo dos fatos reais do dia a dia. Assim, eu ia te falando em relação ao jornalismo, eu ia te perguntar assim, se você teve um momento marcante em relação ao jornalismo, um momento que te marcou fazendo jornalismo. Eu tenho vários momentos marcantes. Mas um só específico, dá pra você citar assim? Porque senão pra gente não... Infelizmente, o momento marcante que eu tenho de jornalismo, ele é muito trágico, ruim, ele é muito trágico, porque envolve inclusive crianças, pessoas. Foi uma cobertura que eu fui fazer entre Itaubim e a região ali de Pedra Azul. Foi uma colisão, né, de um ônibus com uma carreta, um ônibus de transporte de passageiro, em que 16 pessoas morreram carbonizadas, a maioria crianças. Então isso marca muito. Isso? Isso foi 80 e alguma coisa? Não, 97, 98 mais ou menos, por aí. Uma coisa realmente muito triste. Mas tive momentos bons também, né, no jornalismo, cobertura de vários eventos agradáveis da área cultural, da área esportiva. Então tem a contrapartida. Mas infelizmente a gente que está no dia a dia do jornalismo da nossa região, e que você conhece bem, há uma cultura. Os fatos negativos, infelizmente, eles marcam mais e chamam mais a atenção da sociedade. Muitas vezes o cara pergunta, mas por que o seu programa é marcado, na grande maioria dos casos, por fatos policiais? Porque, infelizmente, a cultura da nossa região e a cultura do povo brasileiro, de uma maneira em geral, é que os fatos trágicos, os fatos dramáticos, os fatos tristes, eles chamam a atenção e despertam mais interesse da sociedade. O futebol te proporciona viajar. Você já viajou muito, né, em relação ao futebol? Muito, muito. Em Minas Gerais, eu acho que são poucas as cidades do estado de Minas Gerais que eu não conheço. Eu já conheço várias cidades aqui do estado de Minas Gerais, acompanhando o Santo Antônio, acompanhando o América, isso desde a 3ª divisão até a 1ª divisão. Felizmente o nosso América caiu ano passado. Esse ano, da 3ª e da 2ª divisão, eu tive a oportunidade de fazer contigo. Pois é, e você viu, né? Cada lugar que a gente vai, que é coisa incrível. Isso é Lavras, São João Nepomuceno, Santa Rita do Sapucaí, Guaxupé, Alfenas, Patos de Minas, Patrocínio, enfim. E fora do Brasil? E fora do Brasil, eu já tive a oportunidade de conhecer o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Paraguai, Argentina e Uruguai, 3 países que a gente teve participando aí de coberturas esportivas, sem contar os demais estados aqui do país, né? Porto Alegre, estivemos na Bahia várias vezes, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, enfim, uma infinidade aí de cidades que não dá pra gente nem lembrar de todas aqui nessas coberturas esportivas. Vanilson, família, você é pai da Maria Eduarda, né? Quantos anos a Maria Eduarda tem? Maria Eduarda vai fazer 10 anos esse ano, em dezembro desse ano. Casado com a Cristiane, eu também sou casado com uma Cristiane, mas conta um pouco de sua família aí, Vanilson, seu pai, sua mãe, sua família, filho, como é que isso é pra você? Não, isso aí representa muito, porque o grande incentivador que eu tive, né, ao longo da minha carreira foi o meu pai. Meu pai e minha mãe, eles sempre apostaram nesse lado e incentivaram a todo Estão momento. firmes e fortes ainda, né? Firmes e fortes, graças a Deus. Meu pai está lá aposentado, minha mãe também é aposentada, estão curtindo um pouco agora da vida depois de terem trabalhado muito e suado muito para poder criar a família, porque você sustentar uma família com 8 filhos, ele motorista do DR, a minha mãe serviçal de escola, mas assim, são pessoas que é difícil até você encontrar palavras para poder descrever. Tem uma importância muito grande na minha vida, grandes incentivadores, e parte do que eu sou e da profissão que eu exerço eu devo a eles, pelo incentivo, pela força, pela dedicação que eles colocaram esse tempo todo, e sempre ali empurrando, dando um jeitinho. Meu pai muitas vezes inclusive me levando aos eventos esportivos. Ele era motorista do DR, um fato curioso, na época, criança ainda, tinha o time da RT, né, Associação Rodoviária Teoflotonense. E meu pai chegou muitas vezes a ser motorista dos torcedores e algumas vezes até dos jogadores aí, né, para levar os jogadores para o campo. E aí ele fazia questão que a gente acompanhasse, estava junto lá, e isso é muito bacana, isso marca muito porque é um incentivo muito grande. E acompanha em tudo, desde o noticiário até os bastidores políticos, está lá sempre presente, sempre dando opinião. Eu acho isso muito legal, você ter a família perto, né? Você ter a família participando e vivendo um pouco dessa carreira. Está casado com a Cristiane tem quanto tempo?
Eu estou casado com a Cristiane 14 anos agora. Completa 14 anos também em dezembro deste ano. A Maria Eduarda tem um talento incrível, assim, de comunicação. Você deixaria, não sabe, ninguém sabe, mas você deixaria ela seguir a carreira de jornalista? Não, Sidney, o que eu coloco para ela é o seguinte: a carreira de jornalismo é uma carreira muito difícil, requer muita dedicação e financeiramente, se for levar em consideração pelo desgaste que não é lá uma carreira tão promissora. Mas aí vai da escolha dela. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode interferir. Criança você não pode interferir, tem que deixar ela estar começando a viver agora e definindo o que ela quer ser da vida e fazer a coisa que gosta. Porque eu acho que o mais importante na vida não é o dinheiro, não é o status, não é nada disso. É você fazer o que gosta, fazer aquilo que você se sente bem. Se ela se achar sentindo bem na carreira de jornalismo, com certeza vai ter todo o meu apoio. Manilson, mudando um pouquinho de assunto, você por muito tempo foi a voz politicamente da ex-prefeita Maria José aqui em Teoflotone. Todo mundo te conheceu fazendo as campanhas dela e outras, você sempre mexeu com isso. Como é que você lidar com a política? Na política passada, você trabalhou para o Getúlio Neiva, fez a campanha dele, já trabalhou para vários candidatos a deputado. Como é que você convive com a política, assim, e muda tão drasticamente, de repente, de um lado para outro, assim? Você tem problema em relação a isso, não? Não tenho, porque eu sou um cara muito consciente em relação a isso. Campanha política é campanha política, administração é administração. Eu sei separar bem as coisas. Eu acho que, no momento que eu passei a acompanhar a carreira política da Maria José, que ela era a pessoa mais preparada, e por toda uma circunstância, para ser a prefeita de Teoflotone. Ela tinha... Ela trabalhou como deputada também, como deputada, trabalhei alguns anos para ela como deputada e trabalhei também na primeira campanha que ela fez como prefeita aqui em Teoflotone, dos anos 2000 para cá, na campanha de 2000, que ela foi derrotada, uma derrota surpreendente, inclusive ficou em segundo lugar, perdeu por 2.800 votos, ou 1.800 votos, se não me falha a memória. Mas naquela ocasião, para mim, a Maria José, politicamente e até pela circunstância, era a pessoa mais preparada para assumir a prefeitura de Teoflotone. Por quê? Porque ela tinha uma penetração muito boa no Estado, por ter sido deputada há muitos anos, tinha um apoio que eu acho que muito dificilmente nós vamos ter em Teoflotone de novo, de um presidente da República, como era o caso do Lula, e tinha toda uma condição e um staff para poder realizar o maior governo dessa história. Tanto que nós não podemos deixar de reconhecer que a Maria José conseguiu muitas coisas importantes para cá. A Universidade Federal é, sem dúvida alguma, a mais importante delas. Pode colocar na conta dela. Agora, por que eu mudei drasticamente da Maria José? Porque no segundo mandato da Maria José, infelizmente, não por ela, mas pelas pessoas que faziam parte do governo, o governo tomou um rumo diferente. E eu sou um cara, você me conhece já há algum tempo, eu sou um cara muito concentrado naquilo que eu acho que é interessante, que é importante. Eu acho que as pessoas têm que seguir pela linha do progresso, do desenvolvimento, mas é pensando no bem-estar social, não pensando no bem-estar individual. E quando alguns secretários partiram para um rumo diferente dentro da prefeitura, se apoderando da prefeitura como se aquilo fosse um patrimônio pessoal, sinceramente não dá para mim. Não dá, e aí eu coloquei aquilo para Maria José. Eu acho que ela tinha tudo para encerrar com chave de ouro a administração, para ter sido consagrada como a melhor prefeita da história de Teoflotone, mas infelizmente houve aí um mau assessoramento por parte de alguns secretários. Não vem ao caso aqui citar nome, porque já tive muito desgaste em relação a isso. E o fato de ter apoiado Getúlio Neiva é por quê? Porque o Getúlio tinha uma experiência administrativa, a cidade está numa situação financeira muito difícil, a gente sabe disso, que ele pegou a prefeitura numa situação financeira muito difícil, e o Getúlio assumiu um compromisso de abrir mão das vaidades e tentar administrar pela população. Foi a conversa que nós tivemos. Tanto que eu cobro todos os dias. E para mim não importa se é Getúlio Neiva, se é Maria José, se é Edson Soares, se é Dr. Samir, ou quem é o prefeito. Eu importo com as coisas que tem que acontecer para a cidade. Da mesma forma que eu elogiei e critiquei a Maria José, eu elogio e critico Getúlio Neiva sem problema nenhum. Uma coisa é campanha política, outra coisa é administração, e outra coisa, além disso tudo ainda, é um programa de rádio. É a credibilidade do programa de rádio. O programa aqui não é de político nenhum. O programa é do povo, é da sociedade, é a voz do povo. E é dessa forma que eu enfrento. Acha ruim quem tem que achar ruim, vou criar inimizades, porque eu sei que isso aí é quase impossível, você passar por um programa jornalístico para defender a sociedade sem criar inimizades. Tem muita gente do governo hoje que mal conversa comigo, embora tenha sido da campanha de Getúlio, porque não entende que a crítica que a gente faz aqui é para construir uma cidade melhor. E aí, para mim, não importa quem é o prefeito, eu estou em defesa da sociedade. Vamos mudar de assunto ali, que nosso tempo está correndo. Aqui, o que representou a Rádio 98 na sua vida, essa mudança? Acho que tem 2 anos ou 3 anos que você está na Quase 3 anos, faz 3 anos agora em dezembro. Uma mudança que foi
o comentário na cidade. O Vanilson saiu da rádio. Você era muito identificado com a Rádio Teoflotone. Todo mundo, era a sua voz e a Rádio Teoflotone. De repente, essa mudança. Fala rapidinho sobre essa mudança e o que a 98 hoje representa para você. Foram 24 anos de história na Rádio Teoflotone, né? O que eu sei da minha vida de rádio, o que eu sei do trabalho de rádio, de jornalismo, de esportes, eu aprendi lá dentro. Eu tenho uma gratidão enorme pela Rádio Teoflotone, por todos os profissionais de lá, pela família Peixi de uma maneira em geral, e eu considero os membros da família Peixi como membros da minha família, tenho um respeito e uma consideração muito grande por todos eles. Agora chega uma hora em que você tem que buscar também um espaço diferente, você tem que buscar crescer profissionalmente. E dentro da Rádio Teoflotone, muito dificilmente eu alcançaria isso. Por quê? Porque nós temos lá um grande talento do jornalismo, que é o Evandro Peixi, que é o coordenador do programa Correspondente Ramos. E eu vim para 98 com uma missão diferente. Eu vim para criar um programa com um estilo diferente, né, dentro daquilo que eu fazia na Rádio Teoflotone, aqui, para uma emissora FM, que não tinha tradição em jornalismo, a tradição era muito pequena em relação ao jornalismo, embora tivesse alguns programas, alguns noticiosos aqui na emissora, mas não tinha essa característica de uma emissora com um programa jornalístico, principalmente de defesa da sociedade. E aí abriu um espaço. Tem uma linha editorial com espaço aberto para todo mundo, Sidney. É isso que eu coloquei, que eu acho importante no jornalismo. Da mesma forma que a gente critica a prefeitura, critica o deputado, critica o policial, o espaço está aberto para que todos eles tenham o direito de apresentar os seus esclarecimentos, as suas versões. Aqui não tem nada vedado para ninguém. É espaço público aberto para todo mundo tem direito de falar e de opinar. Não existe uma opinião só. Então eu acho que essa liberdade que eu tive aqui na 98 para criar um programa dentro desse estilo, para tomar conta de um programa dentro daquilo que eu acho que é interessante hoje para a nossa região, foi que me atraiu bastante para cá. O que deixa o Vanilson indignado? Corrupção, você meter a mão no dinheiro público, você usar da máquina pública para benefício próprio e ver tanta gente sofrendo. Eu estou aqui na rádio todo dia, Sidney, e é raro o dia que a gente não recebe aqui uma pessoa falando: eu fui no posto de saúde e não tem médico para me atender. Eu fui na farmácia e não tem um remédio para eu poder usar, para eu poder tratar o meu problema de saúde. Isso me deixa indignado, você sabe por quê? Porque eu sei que o dinheiro vem, eu sei que o recurso existe. Ele pode ser mal gerido, mal aplicado, ou muitas vezes até desviado, mas o recurso vem. Aí quando eu escuto falar que desviaram 450 milhões de reais de um programa pró-jovem, que é para profissionalização e para espaço de trabalho de crianças, de adolescentes, e esse dinheiro desaparece, aí eu vejo pessoas sofrendo em fila de hospital, eu vejo pessoas sofrendo em busca de um atendimento médico, gente esperando anos. Isso me deixa indignado. Isso me deixa indignado porque o cara é contribuinte, o cara vive a vida inteira pagando impostos, o sujeito vive a vida inteira com dificuldade para conquistar alguma coisa, para conseguir alguma coisa, e aí os que estão lá colocados por nós mesmos, que somos os eleitores, se sentem no direito de afanar aquilo, de meter a mão naquilo. Isso me deixa realmente muito triste e indignado. Agora, mais rápido ainda as respostas. Já pensou em mudar de ramo? Não me passa pela cabeça. Eu sou um apaixonado por rádio, eu vivo rádio, vivo jornalismo, isso é tudo da minha vida. Qual que é o grande sonho ainda do Vanilson? Não sei, rapaz. Eu acho que o meu grande sonho, Sidney, é, sem dúvida alguma, chegar ainda a uma transmissão de Copa do Mundo. E eu vou chegar lá. Né? Se Deus quiser, vou chegar lá. Já pensou ano que vem, no Brasil? Não, do ano que vem, acho que para os planos que eu tenho, para as pretensões que eu tenho, ainda não vai dar. Ainda não vai dar. Mas já estou com um projeto aí, já tenho alguns contatos e dentro de uns 4, 5 anos, eu acho que nós vamos ter uma guinada diferente na vida. Porque eu já tive muitas propostas, né? Mas sempre tive muito medo, muito receio de sair de Teoflotone, porque eu amo aqui essa região, gosto dessa cidade. Mas eu acho que vai chegar uma hora que isso vai ser inevitável. Vanilson Souza é um homem de fé? Sou de fé, sou um homem que eu acredito em Deus, tenho Deus como meu guia para tudo ali. Porque eu acho que o homem que não tem fé, Sidney, ele não consegue realizar. A fé está acima de tudo. Você tem que ter a fé, porque é a fé que move o homem. É a fé que te faz realizar os seus sonhos, é buscar aquilo que você acredita. E, poxa, é só você olhar para a natureza para saber que Deus existe, né? Só você olhar para a natureza para saber que Deus existe. Então, eu acho que o homem que não tem fé, ele vive uma vida vazia, ele não tem a que se apegar e também não tem o que realizar. Porque se você não acredita em sonhos, quem não tem fé não tem sonho. Quem não tem sonho, simplesmente não vive. Nós temos um minutinho, Vanilson. A imprensa de Teoflotone, falando de nós,
Somos mais engraçados ou somos mais profissionais? Não, somos mais engraçados. Eu acho que falta muito aqui o profissionalismo ainda na imprensa de Teófilo Otoni, principalmente em alguns aspectos. Uma coisa que eu acho terrível na nossa imprensa são as brigas e as competições individuais. Eu sou um cara que você me conhece, se eu chego para a transmissão de futebol, eu não sou daquele que fica torcendo para o outro não entrar no ar. Isso aqui ainda acontece muito. Eu sou do cara que procura ajudar o outro a entrar no ar, porque eu acho que a audiência você conquista ali, no trabalho, na qualidade do serviço. E as pessoas têm que ter também muito cuidado na hora de lançar as coisas, lançar as matérias e lançar as informações. Não pode passar informação na base do achismo e nem do eu ouvi dizer. Eu acho que a imprensa de Teófilo Otoni tem muito que se corrigir nesse aspecto. Claro, temos grandes e excelentes profissionais da imprensa. E a grande maioria, meus amigos. Considero grandes amigos aqui dentro da imprensa, mas isso não precisa mudar muito. Vanilson, brigadão. Foi um prazer. Prazer todo meu, Sidney, de ver que você está aí cada vez mais firme e forte no talento do jornalismo brasileiro. Tenho certeza que em breve vamos vê-lo aí como uma das grandes potências da comunicação desse país, e eu fico muito feliz. Fico muito feliz com isso, porque a primeira transmissão esportiva do Sidney Júnior no rádio foi aqui ao meu lado. Então, um grande abraço para você e obrigado aí pelo espaço. Pessoal, estamos terminando aqui o Papo de Jornalista de hoje com o Vanilson Souza. Vai ter mais com outras pessoas e aguarde na nossa próxima entrevista do Papo de Jornalismo. Um abraço.